Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos direto ao assunto, tá? Imagina a cena. 4 de junho de 1996, Kourou, lá na Guiana Francesa, o clima era de, assim, pura expectativa. Total. Era o voo de estreia do Ariane 5, né? O maior foguete da Europa, até ali super ambicioso. Exato. Um projeto gigantesco, 7 bilhões de dólares, mais de uma década de trabalho, 20 países colaborando e levava uma carga, nossa, valiosíssima. A missão Cluster. 4 satélites, 370 milhões de dólares, 10 anos só para desenvolver eles. O objetivo era estudar o campo magnético da Terra. Ciência de ponta mesmo. Era a Europa querendo mostrar sua força, né? Sua autonomia no espaço. E era muito mais que só um lançamento, sabe? Era um símbolo do avanço tecnológico europeu na época. E a missão Cluster, por si só, já era um salto científico. Prometia dados inéditos, assim, sobre a interação Sol-Terra. Tinha um peso enorme ali, científico e simbólico também. Para entender o que aconteceu, a gente fuçou bastante, sabe? Muitos relatos do dia, né? Análises técnicas bem detalhadas. E as cronologias que saíram depois. Tudo isso, os materiais são bem ricos. E a nossa conversa hoje, acho que a ideia é ir além daquela imagem chocante da explosão, né? A gente quer, explorar as camadas por trás, as decisões, a tecnologia, as falhas e o contexto histórico também, que é bem complexo e que levou aquilo tudo. Beleza. Então, o foguete decola. Meio-dia, 33h59 horário local, o barulho ensurdecedor. Aquela nuvem de fumaça. Clássico, né? Total. E o Ariane 5 sobe, imponente, ganhando velocidade muito rápido, quase 4.000 metros em, 30 segundos. Lá no centro de controle, a tensão parece que começa a virar euforia. Tudo certo, aparentemente. Uma cena que a gente vê bastante, sucesso aparente, mas, né, a história dos foguetes já ensinou, essa confiança inicial pode enganar. E aqui a coisa vira. Ok, vamos analisar isso. 37 segundos de voo. O impensável acontece. Bum! O foguete vira uma bola de fogo. No céu limpo da Guiana. Perda total. O Ariane 5, a carga bilionária, tudo desintegrado. O choque foi, assim, imediato. Mas logo depois vem a pergunta que não quer calar na ESA, Agência Espacial Europeia. O que foi que aconteceu? A resposta da ESA, pelo menos para começar a investigar, foi rápida. Poucos dias depois, o diretor-geral, Jean-Marie Luton, montou uma comissão independente, mas a tarefa deles, nossa, era gigantesca. Imagino. Por quê? Pensa bem, destroços espalhados numa área enorme, 12 quilômetros quadrados, de mata fechada, e, talvez o pior, a suspeita de que o problema não era algo visível, tipo no hardware, mas sim no software, em milhões de linhas de código super complexo. Para uma missão dessas, precisava de alguém com fama de rigoroso, imparcial, né? Exato. E as fontes indicam que escolheram Jean-Louis Lyons, um matemático francês, muito respeitado, presidente de um instituto de pesquisa focado em computação, matemática aplicada. Um nome de peso. Sim. E os relatos descrevem ele como, assim, metódico, frio, sabe? Sem espaço para achismo, focado em fatos, provas. Faz sentido. E parece que ele deixou isso bem claro. Os materiais analisados sugerem que a postura dele foi tipo: olha, não tô aqui para proteger ninguém, tô aqui para achar a verdade técnica, custe o que custar. Ele e a equipe mergulharam fundo, uma análise forense mesmo. Pegaram destroços, dados do voo e o principal, o código-fonte do software de controle. E o resultado veio rápido até, surpreendente pela complexidade. Em 9 de julho de 96, pouco mais de um mês depois do desastre, saiu o relatório final. Bem técnico, denso, mas direto. E o que ele dizia? Descartava as causas óbvias, assim. Clima, sabotagem, falha na estrutura, problema nos motores. Nada disso. Tudo indicava que até os 36 segundos o foguete estava perfeito. O problema era interno, no cérebro eletrônico dele. As investigações, então, apontaram para um lugar específico, o Sistema de Referência Inércia, o SRI. SRI. O que é isso, basicamente? Imagina um sistema de equilíbrio e orientação do foguete.
É ele que mede o tempo todo a posição, a velocidade, a inclinação e manda esses dados para o computador de bordo que corrige a rota. Essencial, né? E era controlado por um software escrito em ADA, uma linguagem conhecida por ser usada em sistemas críticos de alta confiança. Ok, o SRI, e aí? A análise do software achou um momento exato da falha, 36,7 segundos depois do lançamento. O problema era com uma variável interna do software, chamada BH, Bias Horizontal. Chave para navegação. E era guardado como um número de ponto flutuante de 64 bits. Um formato que guarda números enormes, com muitas casas decimais. Ótimo para a precisão que eles precisavam. Tá, até aí tudo bem, onde que deu problema? O problema, o nó da questão, foi numa operação que parecia simples. Uma parte do software tinha que converter esse valor da BH, o float de 64 bits, para outro formato, um inteiro assinado de 16 bits. Ah, conversão de tipo de dado. Isso costuma dar problema em programação, né? Pois é, e aqui entra a questão do limite. Um inteiro de 16 bits, ele tem um limite físico, né? Ele usa 1 bit para o sinal, positivo ou negativo, e sobram 15 bits para o valor. O que significa que ele só vai de, quanto? Menos 30 e poucos mil a mais 30 e poucos mil? Qualquer coisa fora disso simplesmente não cabe ali dentro. É como tentar colocar 1 litro de água numa garrafa de meio litro. E a velocidade horizontal do Ariane 5, a tal BH naquele segundo 36,7, Era maior que 32.767. Quando o software tentou enfiar esse número grandão no espaço pequeno do inteiro de 16 bits, pronto, ocorreu o erro de overflow, estouro de capacidade. bingo. A causa técnica direta. Os relatórios da investigação, então, foram bem claros nisso. Claríssimos. Descrevem com uma precisão cirúrgica. A exceção de software que travou tudo veio dessa tentativa de conversão. Um número float maior que o máximo do inteiro de 16 bits. Ali estava a arma do crime, tecnicamente falando. Foi isso que levou à falha do SRI, perda de controle e a explosão. Mas espera aí, um erro desse tipo, um overflow, parece algo relativamente básico em programação, né? Como é que isso passou batido num projeto desses? Bilionário, super crítico. Essa é a pergunta de milhões, né? E foi aí que a investigação do Lions, segundo as fontes, foi genial. Descobrir o overflow era importante, claro. Mas a pergunta mais incômoda era essa: como isso não foi pego antes? Nas revisões, nos testes. Exato. Uma coisa é o bug existir, outra é ele chegar até o lançamento. E a resposta, que está lá no relatório, foi talvez mais chocante ainda. A análise do código mostrou que a função que fazia essa conversão fatal, ela não tinha nenhuma proteção contra esse erro. Como assim nenhuma proteção? Nenhum tratamento de exceção, sabe? Nenhum try-catch, como a gente fala em programação, nenhuma alternativa se a conversão falhasse, nada. Mas isso é estranho? Os programadores não pensaram nesse risco? Então, o mais intrigante é que eles pareciam cientes de riscos parecidos. A análise do código achou umas 7 variáveis que eram críticas nesse tipo de conversão. 4 delas tinham proteção no código, mas 3, incluindo a nossa BH, ficaram ali vulneráveis e os investigadores não acharam nenhuma justificativa documentada para o porquê. Ninguém sabe. Ou sabia na época. Bizarro. E outra ponta solta. Os testes. Se o erro estava lá, por que os testes não pegaram? Um sistema desses deve passar por testes exaustivos, imagino. Pois é. E essa foi outra descoberta-chave do relatório Lions. Os testes feitos no software do SRI não usaram dados simulados que refletissem de verdade a trajetória real do Ariane 5 nos primeiros 40 segundos. Não acredito. Quer dizer que a condição exata que causaria o erro, a alta velocidade horizontal, nunca foi testada na prática? Basicamente isso. Aquele cenário específico do overflow não foi simulado nos testes de qualificação do software. Meu Deus. Se tivessem rodado uma simulação mais fiel... Provavelmente, quase certeza, a falha teria aparecido em terra meses, talvez anos antes. E as fontes dizem que o próprio Lions provou isso. A equipe dele rodou simulações usando os dados reais da trajetória do Ariane 5 e adivinha? Reproduziu a falha. Exatamente, reproduziu a sequência de erros que levou ao desastre. Uma falha, uma lacuna nos testes que se mostrou, bem,
catastrófica. Ok. Então temos o erro técnico, a falta de proteção, a falha nos testes, mas para entender o porquê disso tudo, a gente precisa olhar o contexto, né? As fontes falam muito disso. Sim, tem que voltar um pouco no tempo. Anos 60, 70, Guerra Fria, UE e União Soviética dominando o espaço. Europa era tipo espectadora. Aí, em 75, nasce a ESA para unir os países e buscar autonomia, e vem o programa Ariane. O Ariane 1, 2, 3, mas o grande sucesso foi o 4, né? O Ariane 4, lançado em 88, foi um marco. Super confiável, flexível, barato para a época. Virou o burro de carga da Europa. Chegou a dominar mais da metade do mercado mundial de lançamento de satélite comercial. Caramba, mais da metade! Sim, um histórico incrível. 113 lançamentos com sucesso em 116. Quase perfeito. E esse sucesso todo deu mais ambição para a ESA, claro. Com certeza. Em 85, antes mesmo do Ariane 4 voar direto, a ESA já sonhava mais alto, levar astronautas europeus para o espaço. Daí nasceu o projeto Hermes. Hermes, uma nave reutilizável, tipo um mini ônibus espacial. Isso. Só que o Ariane 4, que era ótimo para satélite, não tinha força para lançar o Hermes, que era pesado, complexo. E aí que entra o Ariane 5. Exatamente. O Ariane 5 não foi só uma evolução, ele foi pensado do zero para ser o lançador do Hermes. E isso mudou tudo no projeto dele. Tinha que ser super robusto, cheio de redundância, confiabilidade quase total. Afinal, ia levar gente, né? A margem de erro tinha que ser zero, em teoria. Só que aí aconteceu uma tragédia lá nos Estados Unidos que abalou tudo, né? O Challenger. Pois é, 28 de janeiro de 86, o Challenger explode 73 segundos depois de decolar. A causa depois foi identificada, falha num anel de borracha, um O-ring, num dos foguetes laterais. Ele ficou frágil com frio no dia do lançamento. 7 astronautas morreram. Tinha até uma professora, Krista McAuliffe. Foi um choque mundial. E o pior veio depois. Descobriram que os engenheiros da empresa que fez os foguetes, a Morton Thiokol, tinham alertado a NASA do risco de lançar com frio, justamente por causa dos O-rings. E a NASA ignorou. As fontes da época sugerem que sim, que a pressão para cumprir o cronograma, questões políticas, passaram por cima do alerta técnico. Uma falha de gestão, de cultura que foi devastadora. E essa tragédia americana, como que ela afetou a Europa e o projeto Hermes? As fontes indicam que afetou bastante, né? Muito. As análises sugerem que a sombra do Challenger ficou pairando sobre o Hermes. O medo de acontecer algo parecido virou quase uma obsessão por segurança. E aí o projeto começou a complicar. Entrou num ciclo vicioso. Redesenha para ser mais seguro, adiciona mais redundância, mais complexidade, e aí o projeto ficava mais pesado, mais caro, sempre atrasado. Um ciclo que, pelas fontes, ficou insustentável, certo? Exatamente. Os custos explodiram. Começou a dar briga entre os países da ESA. Os próprios engenheiros alertaram que do jeito que ia o projeto não era mais viável, nem técnica, nem financeiramente. Resultado, cancelaram o Hermes, oficialmente em janeiro de 92. E o Ariane 5 ficou órfão. Criado para uma missão que não existia mais. Bilhões de gastos nele. Cancelar também não dava. Então, a ESA fez uma mudança de estratégia, de discurso. O Ariane 5, que nasceu para levar gente, foi reempacotado. Virou o sucessor natural do Ariane 4 para continuar dominando o mercado de lançamento de satélite comercial. Pera aí. Pegaram um foguete pensado para um tipo de missão, com outro ritmo, outra exigência de segurança, e jogaram ele na arena comercial super competitiva? Basicamente isso. Ele saiu de um ambiente, digamos, mais controlado e entrou na selva, disputando o contrato com os americanos Tita, Delta, os russos Proton. A pressão era por custo, prazo, desempenho. Mas ele tinha uma vantagem, né? A capacidade de carga, por causa do Hermes. E os satélites estavam ficando maiores. Sim, no papel parecia perfeito para a ESA manter o domínio, mas ele não estava, na essência, otimizado para isso. Era um projeto adaptado às presses. E é aí, nesse cenário de pressão comercial, prazo apertado, que tomaram a decisão fatal sobre o software. É o que tudo indica.
As fontes apontam que, para acelerar e cortar custo, a liderança técnica decidiu reutilizar partes importantes do software do SRI do Ariane 4 no Ariane 5. O famoso, ou nesse caso, infame, copiar e colar. Reutilizar código é normal, mas, como você disse, os foguetes eram muito diferentes. Ninguém parou para analisar o risco disso. A justificativa na época, pelo que se lê, era: esse código já voou, é confiável, funcionou dezenas de vezes no Ariane 4. Ignoraram, ou talvez minimizaram, as diferenças cruciais. O Ariane 5 era mais pesado, acelerava diferente, a trajetória inicial era outra. Os materiais que a gente viu usam uma analogia forte, né? Tipo, colocar o software de um Fusca numa Ferrari. Exato. E parece que teve gente dentro da equipe que alertou, que falou: olha, reutilizar assim, sem revalidar tudo para as condições do Ariane 5, é loucura. Mas os alertas foram ignorados. De novo, parecido com o Challenger. É o que as análises sugerem, que, de novo, a pressão do cronograma, dos custos, falou mais alto que a prudência técnica. A cultura da organização falhou em ouvir os próprios especialistas. Outra vez. E foi essa reutilização que, no fim, explicou tudo para a equipe do Lions. Fechou o ciclo. Quando eles viram que o software do SRI do Ariane 5 era em grande parte o mesmo do 4, tudo fez sentido. O overflow aconteceu porque a velocidade do 5 era maior e passou do limite que era seguro no 4. A falta de proteção na variável BH fazia sentido no 4, a velocidade nunca chegava lá e economizava processamento, que era limitado na época, mas era fatal no 5. E a falta de testes adequados foi justificada pela ideia errada de que, já funciona. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, que talvez seja a mais irônica de todas, né? Sim. O detalhe final que o relatório Lions destaca bem. Aquela parte específica do código do SRI, a que tinha a variável BH e a conversão que deu overflow, ela era completamente inútil no Ariane 5. Como assim inútil? Não servia para nada? Código morto. Aquelas linhas faziam algo no alinhamento do Ariane 4 antes de lançar. Mas, no Ariane 5, por causa de diferenças na arquitetura, essa função não era mais necessária e nem deveria rodar depois do lançamento. Só que ela ficou ativa por engano nos primeiros 40 segundos de voo. Mas por que deixaram lá, então? O relatório usa um termo: razões de comunalidade. Comodidade. Soa bonito, mas o que significa na prática nesse contexto? Parece um jeito elegante de dizer outra coisa, né? Essencialmente, era uma desculpa para não ter que refazer ou tirar código antigo. As fontes interpretam essa comunalidade como, um disfarce para pressa, para falta de revisão, talvez até para gambiarra mesmo. Deixaram um código legado ali que não entendiam 100%, não testaram para as condições novas e o pior, que nem precisava estar rodando, só porque era o jeito mais rápido e barato que acharam na hora. Então, o quadro final que as análises mostram é bem mais complexo que só um bug de software. Muito mais. O que derrubou o Ariane 5 não foi só um overflow, foi o que as análises chamam de cultura da pressa. Cultura da pressa. Como você definiria isso? É aquela cultura na empresa, no projeto, que acha que teste rigoroso demora demais, que refatorar código é caro, que documentar bem é luxo. É a cultura que, por causa de prazo e orçamento, acaba calando ou ignorando quem aponta risco técnico. É a mesma dinâmica que viram na investigação do Challenger. E essa cultura, claro, não existe só em foguetes, né? Os materiais usam o Ariane 5 como um alerta maior. Com certeza. Hoje, software complexo controla quase tudo. Banco, avião, hospital, semáforo, carro. A história do Ariane 5 é um aviso muito forte e atual. Enquanto o prazo e a grana continuarem valendo mais que a realidade técnica, que o rigor da engenharia, o risco de algo explodir de novo, metaforicamente ou não, continua aí. E as consequências podem ser bem piores que perder um foguete. É uma conclusão forte, mas necessária, eu acho. Bom, recapitulando rapidinho. Tivemos a explosão, a investigação exemplar do Lions achando o erro de overflow, mas indo além, mostrou a reutilização errada de código, a falta de proteção, de teste, a ironia do código inútil e a causa raiz, essa cultura da pressa turbinada pelo cancelamento do Hermes e a entrada forçada no mercado comercial.
Mas, felizmente, a história não acaba tão mal assim, né? Não, de jeito nenhum. A ESA, apesar do baque terrível, aprendeu. O desastre forçou uma revisão geral nos processos de desenvolvimento, validação, auditoria de software, tudo. Novos protocolos, mais governança, a engenharia de software ganhou outra importância lá dentro. E o foguete Ariane 5? O que aconteceu com ele? Sobreviveu, e muito bem. Não foi abandonado. Corrigiram os erros, refizeram o sistema de navegação, testaram tudo de novo, documentaram, e o Ariane 5 corrigido não só voltou a voar, como virou um dos foguetes mais confiáveis da história. Sério? Depois de tudo isso? Sim, ao longo de uns 25 anos fez mais de 100 lançamentos com sucesso. Levou satélite para a ESA, para a NASA, para um monte de cliente comercial, científico. Uma recuperação impressionante. Uma história de redenção tecnológica mesmo. Uau! Da falha catastrófica ao sucesso duradouro. Impressionante. O que nos leva a uma reflexão final que as fontes também trazem, né? O desastre do Ariane 5 veio, em parte, da tentativa de ganhar tempo e dinheiro reutilizando algo testado, mas que não servia mais. Hoje, a gente vive numa era que valoriza muito a agilidade, o fail fast, reutilizar componente, framework. Verdade. Então fica a pergunta no ar. Com a tecnologia avançando rápido e essa pressão por agilidade só aumentando, como a gente garante que essa busca por eficiência, por comunalidade, não vire de novo uma máscara para negligência, para esconder risco? Exato. Como garantir que o rigor técnico não seja deixado de lado em nome da velocidade, ainda mais em sistemas que a nossa sociedade depende cada vez mais? É algo para a gente pensar seriamente. Uma questão fundamental mesmo. Talvez sem resposta fácil, mas que a gente tem que ter sempre em mente. Com certeza. Uma provocação importante para todo mundo que lida com tecnologia hoje. E com essa reflexão, a gente encerra nossa análise. Um obrigado pela companhia e até a próxima.